de representantes da sociedade civil organizada, que exigem que a formulação das políticas públicas relacionadas a essa área advenha dessa intervenção de conselhos formados por representantes de órgãos públicos e em igual número por representantes da sociedade civil, e podendo importa compartilhar o exercício do poder. Isso também se não está inserido nas atribuições do Ministério Público e Defensor do regime. Termino fazendo a leitura do poema. Eu peço desculpas ao meu amigo Paulo Benavides, a Kelly, ao Almir, a Janina, e a que tantas vezes já ouviram esses poemas aqui, né? E eu tenho repetido com a frequência esse poema, porque ele é de autoria do grupo de líderes de uma comunidade pobre, antiga na comunidade de periferias, que eram vítimas, meras vítimas de uma sociedade injusta. E a partir da organização popular, a partir do momento em que se integraram ao movimento nacional de meninos na rua, e passaram a ter, portanto, posição política, que é mais importante uma organização popular, é exatamente isso, a assunção de uma posição política diante da realidade. Esses meninos, como eu disse, deixaram de ser meras vítimas da sociedade que vive para se constituírem em agentes modificadores desta mesma realidade. São os meninos de rua que fazem música, que ensinam peças centrais, que compõem poemas. Quero terminar a participação na ideia de ser uma política, da faculdade de direito do poder, com a leitura desses poemas do livro. E escolhi esse poema exatamente porque ele trata, que o tema central do poema é, ao mesmo tempo, a bandeira do Ministério Público. Trata da igualdade. O Ministério Público tem como objetivo a busca da igualdade material. Não da falsa igualdade, não da igualdade formal, dos bancos acadêmicos, conferências vivas, né? E que no país se garante a igualdade das pessoas, porque todos são tratados de forma igual perante a lei. Quando, na verdade, nós sabemos que se a realidade social estiver a indicar desigualdade, tratar todos de forma igual perante a lei jamais implicará no estabelecimento da isonomia. Muito pelo contrário, vai se estar dando legalidade, vai se cristalizar através da lei as desigualdades contempladas na realidade social. E a bandeira do Ministério Público da Igualdade é também o tema do poema com o qual eu encerro esta minha participação e gostaria, portanto, que esse poema ficasse como emblema da minha participação no evento, e mais que isso, como objeto de reflexão de cada um dos senhores, tanto acadêmicos de direito, quanto juristas, que com certeza, muito mais do que os meninos de rua da comunidade de periferias, têm condições de intervir positivamente na comunidade social, têm condições de intervir para que se instale efetivamente no Brasil uma sociedade livre e justa e solidária. Diz o poema: nós também queremos viver, nós também amamos a vida. Para vocês, escola, para nós, pedimos esmola. Para vocês, academia, para nós, delegacia. Para vocês, Coca-Cola, para nós, cheirar a cola. Para vocês, televisão, para nós, paredão. Para vocês, forró, para nós, mocó. Para vocês, piscina,
nós, sim. Para vocês, muita emoção. Para nós, para vocês, milhão. Para nós, amor. Para vocês, conhecer a lua. Para nós, amor. Para vocês, sabor, felicidade. Para nós, embora. Nós também queremos viver, nós também. Através de papéis enviados à mesa, identificando o modo e a série. Bem, é muito difícil trabalhar como debatedora depois de uma palestra, uma conferência como essa que nós acabamos de ouvir. Cumprimento, então, a outra mesa, na presença da figura, da pessoa do ilustre conferencista e economista Jornal Neto. Cumprimento a todos os promotores de justiça aqui hoje presentes e que fazem, né, como também aqueles que já fizeram o Ministério Público do nosso país, como uma das instituições mais respeitadas, das instituições estatais mais respeitadas desse país. Mas eu cumprimento apenas os promotores de justiça. Aproveito também para cumprimentar todos os operadores de direito que se pautam nessa linha de praticar ações positivas no sentido da transformação da realidade social. Hoje, não sei se graças também a esse trabalho de conscientização, da formação da cidadania, não sei se graças ao Ministério Público, mas com a ajuda também do Ministério Público. Não é só o Ministério Público que fala dessa linha da construção de uma sociedade melhor. A gente observa que mais e mais nas carreiras jurídicas, nas fileiras jurídicas, nós devemos agregar os cursos como esse. E nós não queremos, o Ministério Público com certeza não quer ocupar sozinho esse lugar. E quer que a sociedade seja mais conscientizada, que a sociedade se forme desse espírito nessa luta. Isso é muito gratificante, sentir que esse tipo de discurso cresce em todas as cadeiras políticas. Cumprimento a belíssima plenária presente, cumprimentando especialmente a eles que são acadêmicos, como hoje estamos falando do Ministério Público, temos diversos promotores que já foram estagiários do Ministério Público, cumprimento os estagiários do Ministério Público, que sei são inúmeros, quando ouço testemunhos e quando ouço concessões, como a doutora hoje. E de pessoas como a doutora Lígia, fazem o Ministério Público e sabem falar sobre isso. Por quê? O Ministério Público, conceitualmente falando, é uma instituição
fácil de explicar. Acho que gostaria de dizer, uma Constituição Federal, no artigo 127, vocês vão encontrar lá a definição do que é o Ministério Público, né? E depois lá, enfim, vão encontrar qual é a carreira do Ministério Público. Então, conceitualmente falando, é uma instituição fácil de explicar. Agora, como é que nós conseguimos, como é que tudo isso, toda essa gama de atribuições importantes, como é que essa grandeza institucional, essa contribuição institucional da qual alguns ouvem falar, outros veem, outros testemunham, né? Como é que isso se realiza na prática? Então, isso nós temos que buscar justamente na vivência. Né? Como é que o Ministério Público contribui para a defesa do regime democrático? Como é que isso se transforma não só mais numa figura retórica? Aonde nós vamos encontrar isso? É justamente na vivência do Ministério Público. É nessa vivência transportada para nós por pessoas como o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, como o Dr. Jacói, que muitos aqui já ouviram falar, que ouvem as preleções em sala de aula. Então, essa é a grande riqueza do Ministério Público. Nós podemos aí buscar imagens românticas de Camões, né, para dizer que a instituição é aquela cativa que nos tem cativo, que nela vivemos. Né? Então, aquela cativa que nos tem cativo, diz Camões, aquela cativa que me tem cativo, que nela vive. Né? Então, é muito isso, a vivência do promotor de justiça, que nós vamos buscar a interpretação, né, dessas ações positivas que tanto têm contribuído para a sociedade brasileira. E aí eu buscaria lá, na lembrança, nas nossas lembranças, uma grande modificação dessa instituição que sempre foi respeitada, e aí o doutor lembrou bem, porque ela foi sempre respeitada, porque foi feita a sua história de homens e mulheres, né, que deixaram a sua marca, embora integrantes de um Ministério Público diferente no passado, que hoje evoluiu e se transformou numa outra instituição socialmente muitíssimo relevante, socialmente indispensável. Né? Então, nós vamos buscar nos anos 80, no início dos anos 80, e basicamente em 1985 a criação e depois a consolidação desse novo perfil na Constituição Federal, a consolidação de um novo perfil que no Brasil, né, fez nascer uma instituição de máxima relevância social, que juristas estrangeiros, eu me lembro na época, duvidavam da possibilidade de se fazer um Ministério Público com aquele desenho constitucional que o nosso Ministério Público tinha. E duvidavam que uma instituição como o Ministério Público pudesse crescer da forma como pensou o legislador, o limite que ela deveria crescer e como ela cresceu, efetivamente. Né? Foi das instituições estatais que mais cresceu na Constituição de 1988 e que mais se mostrou importante e relevante para o país na sequência da sua história. Ministério Público significa bens, ofício, função. A palavra, assim como cognato minus, tem por esse étimo minus, que ela tem um significado também de menor. O ministro está sempre abaixo do outro, do maioral, do superior, do soberano. O adjetivo, no nosso caso, esclarece público. Significa etimologicamente que pertence ao povo, está subordinado ao povo. O Ministério Público corresponde a essa função organizada e civil do povo. Seus integrantes são, portanto, servidores do povo. É esta a sua honra própria, no sentido do direito público romano. Este é o seu ofício iminente, a sua alta dignidade funcional. Tem uma especificidade distintiva ao órgão, que é a natureza ativa de sua função junto ao poder
judiciário, não podendo ter posições neutras diante de violações aos direitos do povo, definidos na Constituição e nas leis. O Ministério Público prevarica toda vez que prefere o silêncio e a inércia à ação enérgica e oportuna em defesa do povo. Feito, então, para mim, não poderia haver uma maior de viver um momento destes, de trocar algumas ideias sobre o Ministério Público com uma das pessoas que tem quase todas as perspectivas, vivências e experiências dessa instituição, estando hoje entre as mais bem colocadas nesta quadra da história para falar sobre ela, ao menos na perspectiva brasileira, para não dizer também na internacional. A cidadania vem exigindo a reformulação do conceito de democracia no sentido de que se busca adotar técnicas diretas de participação democrática. Com isso se quer dizer que há necessidade de, para as instituições que sobrevivam e tenham um papel reconhecido socialmente como útil, elas assumam posições diferenciadas que prestem um serviço efetivo e com isso propiciem a almejada transformação social. No caso específico do Ministério Público, que cabe esse importante papel de canal para a realização da justiça social neste momento histórico. Parece que no caso brasileiro, como nunca, ou em lugar algum, o Ministério Público soube construir este elo com o povo. E neste sentido ele propicia uma participação efetiva deste no envolvimento das questões relacionadas ao seu desempenho. A temática do acesso à justiça, sem dúvida, está intimamente ligada à noção de justiça social. O Dr. Lino, como não poderia deixar de ser, trouxe à tona essa questão do acesso à justiça, né? E também a da justiça social. São esses, efetivamente, os dois temas imprescindíveis que se tratam de verdadeiras ligações do processo com a justiça social. Então, o acesso à justiça, o Ministério Público à justiça social e o Ministério Público enquanto instituição democrática incumbida da proteção dos direitos individuais. O acesso à ordem política justa é, sobretudo, uma questão de cidadania, requerendo uma mudança de mentalidade. Nós podemos, apenas para traçar um paralelo da evolução do Ministério Público, que o doutor Felipe salientou também, traçar esse paralelo em face do próprio direito processual. Nós sabemos que o direito processual é aquele que instrumentaliza. O direito processual é aquele que está pragmaticamente mais próximo daqueles que necessitam da distribuição da justiça, porque é através dele que se dá a distribuição da justiça. O próprio direito processual, ele viveu etapas na sua evolução. Ele também teve etapas em que esteve preso ao dogmatismo. E depois ele evoluiu no sentido, não vou falar agora, porque essa não é uma questão, uma situação em que se discuta a evolução do direito processual. Mas nessa terceira etapa, nessa terceira fase do direito processual, em que ele vive justamente a busca da efetivação do direito, eu diria que o Ministério Público tem uma contribuição imensa para o direito processual e principalmente aqui no Brasil. E principalmente aqui no Brasil por quê? Porque esse terceiro momento do direito processual é um momento onde há uma grande importância das questões relativas à tutela coletiva. E o Ministério Público no Brasil, ele foi o grande introdutor das práticas, das ações positivas no sentido da tutela coletiva. Se propiciar, então, a
direitos coletivos e direitos difusos. Então, o Ministério Público no Brasil foi o grande responsável por formar essa conscientização das pessoas no sentido da importância dessa tutela coletiva e de traduzir a prática dessa legislação na sua questão do poder. Falou também daquelas leis de pé. Então, foi ele que fez quebrar, foi ele que introduziu no seio da sociedade brasileira a ação pública, a tratativa desses interesses difusos, a defesa desses interesses difusos coletivos. Isso é de extrema importância porque nós temos nas sociedades pós-industriais, tanto nas ricas, mas mais naquelas que estão desenvolvendo, os chamados hipossuficientes organizacionais, que são as pessoas desagregadas, desorientadas, sem condições de postular por si próprias e sem a motivação econômica de uma adequação em relação custo-benefício. Então, quem deveria se envolver com essa tutela tem uma plena correlação com a sociedade de massa. E no Brasil, especialmente no Brasil, o Ministério Público se envolveu de uma forma bastante acentuada, de uma forma bastante importante com essa questão. Bom, é muito difícil, diante da sua exposição, e como eu acabei de dizer, o Ministério Público não é uma coisa civil, não é uma coisa que se constitui, é uma coisa civil, é uma instituição civil. Então, nós podemos passar experiências, nós podemos sentir a emoção das experiências que são vividas, que são tratadas. Mas, apenas para uma contribuição no sentido de ouvir mais um pouco Vossa Excelência, eu faria um questionamento. Eu perguntaria a Vossa Excelência, porque sim, que no Brasil, as instituições jurídicas, de uma forma geral, elas são instituições bastante conservadoras. E aí eu falo de todas as instituições jurídicas, porque o próprio ensino jurídico no Brasil, ele ainda é muito conservador. Obviamente, o presente nos mostra uma mudança de paradigmas, até no que nós temos, até uma mudança de paradigmas na questão relacionada a isso. Mas eu perguntaria como uma instituição do Ministério Público, que já foi muito conservadora, no seio do conservadorismo jurídico brasileiro, obviamente, nós já ultrapassamos bastante essa classe, conseguiu esse feito, ou seja, de oferecer toda essa contribuição da sociedade brasileira, de, eu diria mesmo, mudar muito o enfoque de muitas questões jurídicas. Eu diria até que o discurso do Ministério Público, e eu faço um estudo sobre isso, eu pretendo fazer um trabalho nesse sentido, na dissertação de mestrado, mas esse discurso do Ministério Público tem influenciado muito os políticos, os cursos de direito, enfim, tem mudou tanto, tem contribuído tanto para a literatura jurídica do Brasil, a literatura jurídica brasileira. Como é que essa instituição conseguiu esse feito? Como é que ela consegue continuar progredindo? Mas, na sua opinião, qual será o futuro do Ministério Público? Vossa Excelência enxerga que terminar essa verdadeira missão de abrir espaços, de criar uma conscientização popular, de criar uma consciência de cidadania, com a maior participação da sociedade, isso já muito, parece que nós muito, aonde deve ele expandir a sua intervenção social?
impressão que esse avanço institucional, essa mudança de posição ideológica, se dá no exato momento em que o Ministério Público quer parar de fazer reforma. Eu acho que muito disso. O discurso do Estado de Direito democrático, de uma Constituição cidadã, que, na verdade, na essência, faz de conta, diante de uma realidade de tantos miseráveis, como disse, de tantas pessoas sem saúde, sem educação, sem habitação, sem o direito elementar de erradicar. E o processo civilizatório ainda fez isso. Ele pediu que determinadas pessoas pudessem sequer erradicar. A mudança interna é um exemplo típico. Essa falsa modernidade, esse falso processo civilizatório que daqui a pouco há um mandado de reintegração de posse, de utilização de força policial para retirar 1000 famílias de um determinado lugar. E chega a se imaginar a possibilidade, então, de um projeto itinerante. Porque essas 1000 pessoas vão sair de um determinado lugar e vão se deslocar para outro. E lá também, diante do Estado, que não assegura a essas mesmas pessoas a possibilidade do exercício desse direito mínimo de erradicar, estarão lá eles também cometendo um esbulho possessório, invadindo a propriedade alheia, e já o oficial de justiça e também os esteja de lá com a força policial, sabe Deus que é eu lembro, muita gente pensa que no caso concreto, ocorrido a época do ensino de família, quando então, os estudantes das ações civis públicas poderem ter como objeto a defesa do patrimônio público, e a época, então, o promotor de justiça identifica, no caso concreto, a atuação do prefeito municipal lesiva, a atuação lesiva ao patrimônio público. Diante daquela situação concreta, o promotor de justiça interessa a atuação popular. Dentro da política, a ação era um remédio político destinado a andar um ato legal e lesivo. Resultado da ação. E isso correspondia ao entendimento dominante e que o promotor de justiça não tinha identidade ativa para pensar aquelas que poderia até fazer então próprio, enquanto cidadão, mas não como representante. O que significa isso na prática? Que ele, como justiça, se sentiu lá naquela localidade, denominado como defensor daquela sociedade. Poderia fazer porque na prática sequer poderia intervir no sentido de ter anulado, via prestação da tutela judicial, um ato lesivo, ilegal e lesivo ao patrimônio público. Eu acho que o que ocorre com os membros do Ministério Público é exatamente isso. De um lado, a consciência dessa responsabilidade mais institucional, uma responsabilidade política, uma responsabilidade ética da atuação do Corpo de Promotores de Justiça, ela não se encontrar antes mesmo da modificação do ordenamento jurídico, das novas atribuições do Ministério Público. Nós vamos encontrar promotores de justiça que, por opção pessoal, não por dever funcional, por opção pessoal, começam a ter essa intervenção positiva na realidade social, querendo ver o estabelecimento de uma realidade mais justa. Eu acho que é exatamente essa ideia de não querer se fazer passar por um defensor da sociedade, mas efetivamente ser o defensor da sociedade, podendo ingressar, então, com as medidas da esfera administrativa ou judiciais, para o asseguramento daquilo, insisto,
que já estava previsto no ordenamento político, que faz criar no seio do Ministério Público esse sentimento de que havia uma responsabilidade